Bom, beleza. A gente já vinha falando sobre inadimplemento das obrigações, depois eu vou disponibilizar para quem é meu aluno o conteúdo dos slides. Eu fiquei de passar para vocês, mas eu ainda estava fazendo algumas alterações. E aí, para complementar, fazer algumas anotações interessantes para vocês e aí deixar registrado esse material de alguma forma, né? E aí, quem tiver o contato comigo, depois eu passo esse material e aí eu vou deixar disponibilizado aqui. Como a gente está utilizando o Microsoft Teams e paralelamente eu estou utilizando o Instagram. No Instagram, o pessoal que está me vendo, a Ciele, a Letícia, o Yuri Martins, que está acompanhando aí pelo Instagram, depois eles vão ter contato aí com alguém, ou então vão enviar um e-mail para mim, para o marcelo.santos.direitopublico@gmail.com, que aí eu passo esse material. Então vamos lá. Eu já tinha colocado algumas coisas aí para vocês sobre inadimplemento das obrigações, é o conteúdo de Direito Civil 2. Então só incrementei mais esse material porque esse conteúdo é extremamente relevante, já que a gente está falando de direito das obrigações. Direito das obrigações, quando tudo dá certo e você se depara com adimplemento, ótimo, maravilha, esse é o melhor dos mundos, você atingiu o objetivo pretendido naquela relação obrigacional, uma relação contratual. O ruim é quando você tem uma hipótese, né, um cenário de inadimplemento. Isso vai gerar muitas vezes uma discussão judicial, você vai ter um desgaste, um trabalho para tentar resolver a questão do inadimplemento, sendo na condição de credor ou sendo na condição de devedor. Então, inicialmente eu já tinha apresentado aí as regras do artigo 389 ao artigo 420 do Código Civil, especificamente são regras inerentes ao inadimplemento. Deixa eu só abrir aqui na tela do meu computador o Código Civil. E aí, se você quiser ir acompanhando de casa, à medida que eu fizer menção aqui aos artigos, você pode também acompanhar aí de casa. Peraí. Vanusa está com o áudio aberto, não sei se você quer fazer alguma pergunta, Vanusa. Não, professor, desculpa, boa noite. Boa noite, sem problemas. Obrigada pela aula extra, viu? Obrigado a participação de vocês. Aqui eu tenho a preocupação de fechar sempre o conteúdo das disciplinas, e aí como ficou tudo muito corrido, eu achei interessante a gente trabalhar essa aula, ou falar dos pontos aí eventualmente que serão exigidos no final. Claro que quem está no Instagram não dá para acompanhar até o final, porque eu tenho uma limitação de 1 hora. Provavelmente o nosso tempo aqui de aula ele vai durar 1h30. Então a previsão de término, se alguém tiver que sair na metade da aula, não tem problema. Como hoje não é uma aula que estava programada no nosso calendário, não tem frequência, então é mesmo para a gente acompanhar. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Então você tem aí, inicialmente, o artigo 389, que vai tratar do inadimplemento, dizendo que, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários advocatícios. É claro que nem sempre você vai se deparar com um cenário onde é necessário pagar os honorários advocatícios, porque os honorários advocatícios eles serão exigidos se realmente você tiver uma demanda judicial. Se não houver uma demanda judicial, simplesmente isso se resolver através de um acordo de vontades entre o devedor e o credor, você não vai ser exigido, não há a necessidade até mesmo, se porventura o credor exigir o pagamento de honorários advocatícios, você vai estar diante de uma hipótese de abuso do direito. Inclusive, se houver mora, a mora aqui seria a mora do credor e não do devedor, que está exigindo algo que não deve ser exigido na situação concreta. Então, honorários advocatícios só se eventualmente você tiver uma situação em que venha desaguar no judiciário, que venha exigir aí a necessidade de manejar uma demanda judicial, porque do contrário não.
O artigo 390 que fala que nas obrigações negativas o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster. Então, o dever de abstenção, ele está inserido no contexto das obrigações de não fazer. Então, se a obrigação é de não fazer, à medida que você pratica o ato, você está violando aquele acordo, aquele compromisso que foi firmado com o credor. E eu já tinha trazido aqui para vocês os elementos que estão inseridos na relação obrigacional, e aí você vai identificar isso na prática, né? A figura, o elemento débito e o elemento responsabilidade. Quando você tem a figura do devedor, você olha para ele e enxerga nele o débito e também a responsabilidade. A responsabilidade, na relação obrigacional, incide sobre o patrimônio e não sobre a pessoa. Então, o patrimônio da pessoa é o que garantirá o adimplemento dessa obrigação. Se eventualmente ele estiver inadimplente, o patrimônio responde. É claro que você pode se deparar numa situação onde um terceiro assuma a responsabilidade e a responsabilidade vai incidir sobre um terceiro, que é a hipótese da obrigação sem responsabilidade e responsabilidade sem obrigação. Então você tem um débito. Se eventualmente houver o inadimplemento, o que surge para o credor? Surge para o credor a pretensão, que é o direito dele exigir o cumprimento da obrigação. Só cuidado com o seguinte, quando eu falo pretensão, eu estou fazendo menção à exigibilidade, porque se eventualmente você estiver diante de uma hipótese que operar os efeitos da prescrição, a prescrição ela vai desaguar, ela vai ter como consequência a perda da exigibilidade. Isso foi falado na aula de prescrição e decadência, quando eu tratava com os alunos de Direito Civil 1, Teoria do Direito Civil. Então, a prescrição ela é a perda da pretensão. Numa relação obrigacional, vamos imaginar que seja um empréstimo, uma dívida, pode o credor continuar cobrando, ainda que tenha se dado os efeitos da prescrição, que tenha perdido a exigibilidade? Pode, inclusive o devedor, ele pode entender que a obrigação dele pagar por uma questão de boa-fé, de compromisso, né, para ele não perder a amizade, para não perder, não desfazer o relacionamento, é importante que ele mantenha aquela obrigação ali de pé e cumpra a obrigação, ainda que ele se depare com os efeitos da prescrição. É claro que se o devedor ele não quiser pagar, ele vai dizer: devo, não nego e pago se eu quiser, porque não há como o credor exigir o pagamento em razão dos efeitos produzidos pela prescrição. Por isso que eu fiz menção aí, especialmente o artigo 206, parágrafo 3º, ele traz um prazo para fins de responsabilidade pelo descumprimento contratual, e aí você tem um prazo de 3 anos, que seria o prazo para ingressar com uma ação de responsabilidade civil e exigir a indenização, a reparação pelo dano sofrido em decorrência de um ato que venha causar lesão, mas se isso se dá em decorrência do inadimplemento contratual, o entendimento da STJ é que esse prazo seria de 10 anos, do Superior Tribunal de Justiça, aplicando a regra subsidiária do artigo 205 do Código Civil. Então vamos avançar aqui. Isso, de certa forma, eu já tinha adiantado com os alunos da turma de Direito Obrigacional, e quem está me acompanhando aqui pelo Microsoft Teams, eu tinha falado na semana passada. Alguns alunos falaram que eu estava sem foco e tal na última aula, mas é porque são muitas coisas, são muitas atribuições ao mesmo tempo, e realmente a gente acaba ficando meio aéreo quando você tem muita coisa a fazer, mas eu prometo aí que eu vou tentar focar o máximo possível no conteúdo da nossa aula, que refere-se ao inadimplemento. O inadimplemento, aqui está errado aqui, eu vou ter que ajustar o slide que está na tela para vocês. Você tem os efeitos deletérios do inadimplemento, são aqueles lá do artigo 289, que pode configurar ou que vão ensejar perdas e danos, juros, correção monetária e honorários advocatícios. Quando que você se depara com o inadimplemento?
e aí você tem os artigos 393 e 396, que você vai identificar as excludentes de responsabilidade para que a pessoa do devedor não sofra esses efeitos deletérios. Então, se você estiver diante de uma hipótese onde não há uma conduta culposa por parte do devedor, ele não vai sofrer esses efeitos deletérios do inadimplemento. Se houver a impossibilidade da obrigação do cumprimento, ou a impossibilidade de atender aquilo que ficou convencionado sem que haja culpa por parte do devedor, também você terá aí os efeitos decorrentes do caso fortuito ou da força maior. Então, nesse caso, o devedor ele não vai sofrer as consequências do inadimplemento e que se enquadram aí dentro do conceito de efeitos deletérios, que você identifica no artigo 389, e vale a pena fazer a leitura do artigo 389 e 395 do Código Civil. O 395 fala que responde o devedor pelo prejuízo a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários advocatícios. A grande questão, e que deve se colocar, você precisa identificar quando você vai estar diante da mora, e seria uma espécie de inadimplemento relativo, ou quando que você vai estar diante de um inadimplemento absoluto, que não há como resolver, a mora por si só não é suficiente para atender os interesses aí da parte do credor, que é a parte interessada no cumprimento da obrigação. Você tem a chamada tutela específica, que é um dos efeitos do inadimplemento, como eu já tinha dito também na aula passada. Então pode o credor se valer dessa tutela específica, se ainda assim puder dar cumprimento à obrigação de uma outra forma, que aí você teria a tutela inespecífica, ou fazer com que aquele que se obrigou cumpra aquilo que ficou convencionado, aquilo que ficou pactuado, aquilo que ficou estabelecido no contrato. E temos os instrumentos de coerção, se eventualmente, claro que essa tutela específica ela vai ser determinada pelo juiz, você vai ter que ingressar na condição de credor com uma ação judicial para que o juiz determine o cumprimento da obrigação da forma que estava pactuada no contrato, na relação obrigacional, ou se você estiver na condição de devedor, o credor ele vai ter que manejar essa ação para que o juiz determine ali o cumprimento daquilo que ficou pactuado, daquilo que ficou estabelecido. Espera aí, vou colocar aqui para gravar. Agora sim, Larissa, acho que foi, não estava gravando, mas agora foi. Esses pontos aqui também são irrelevantes, já que eu tratei na semana passada, mas obrigado, eu que agradeço. Está sendo gravado. Então, a tutela específica, ela não é algo que vai surgir simplesmente da vontade do credor. O credor vai ter que ingressar com a ação a fim de que seja cumprido aquilo que foi pactuado, aquilo que foi contratado, aquilo que foi acordado. Então você tem outros instrumentos, e aí o instrumento de coerção para que o juiz faça com que o devedor cumpra a obrigação. Então ele vai se valer da multa cominatória, que são as extraentes, ele vai estabelecer uma multa diária, enquanto não for cumprida a obrigação, o devedor ele vai suportar o ônus dessa multa. Ele pode determinar a busca e apreensão de pessoas e coisas, se não for cumprida a obrigação conforme determinado, conforme aquilo que ficou pactuado, e ainda assim outros instrumentos de subrogação. Então vou avançar mais um ponto, porque isso de certa forma já tinha comentado em sala de aula na semana passada, na verdade no Microsoft Teams, que é o nosso canal de comunicação agora, mas eu vou deixar gravado lá no IGTV para quem quiser acompanhar depois pelo Instagram. Temos aí, ainda assim, falando dos efeitos do inadimplemento, a tutela inespecífica ou assecuratória. Como eu já tinha dito na semana passada, se não for possível o cumprimento conforme pactuado, pode ser que de alguma forma
haja o cumprimento daquela obrigação, ainda que não da forma estabelecida, para que seja atendido o direito do credor. Pelo menos ele vai se sentir satisfeito, ainda que não seja da mesma forma que tinha sido pactuado. Então, não cumprimento da obrigação como pactuado, porém o devedor assegurará ao credor a obtenção do resultado prático equivalente ao adimplemento. Você poderia imaginar se eu contrato alguém para colocar papel de parede no meu escritório, numa data determinada, e essa pessoa diz que está impossibilitado, não vai dar porque tem muito serviço, ele não vai conseguir dar cumprimento a essa obrigação na data como estabelecida, mas que ele conseguiu uma outra pessoa para substituí-lo, vir aqui colocar o papel de parede. Se eventualmente ele não colocar o papel de parede, ele vai contratar o pintor para colocar a pintura da parede com a mesma, diríamos, tem um termo específico para isso, textura, né? Com a mesma textura que seria o papel de parede. Então, você teria aqui uma espécie de tutela específica ou assecuratória. São termos que vocês vão encontrar na doutrina. Ainda falando dos efeitos do inadimplemento, o que ele pode gerar? A tutela reparatória, e aí você tem a indenização ou a reparação, que podem ser já perdas e danos, que tem natureza subsidiária ou complementar. Subsidiária porque, em regra, a gente sempre pretende que seja cumprida a obrigação estabelecida, convencionada no contrato, ou que tenha sido convencionada através de um acordo de vontade, se valendo ali da relação obrigacional. Porém, se isso não for possível, e aí você tem como aplicação subsidiária perdas e danos, que aí você tem toda a chamada tutela reparatória, que vai, de alguma forma, compensar aquela perda do não cumprimento da obrigação ou complementar, caso seja possível cumprir em parte. Né? Você tem a tutela específica ou inespecífica. Se for possível cumprir ela em parte, a outra parte que não foi cumprida será complementada por perdas e danos. Então, eu coloquei aí, para quem está assistindo pelo Microsoft Teams, havendo prejuízo ao credor, poderá ser requerida a tutela reparatória isolada ou acumulada com a tutela específica ou inespecífica, na forma dos artigos 475, 497, 475 do Código Civil, combinado com 497 e a 500 do Código de Processo Civil. Então anota aí, anota os artigos, porque depois você vai fazer a leitura e verificar se realmente está correto, né? Se isso está posto no Código Civil, que você vai ter que justificar o seu pedido, fundamentar o seu pedido, e lá vai dizer que a parte lesada pelo inadimplemento, chamada cláusula resolutiva, pode pedir a resolução do contrato, se não preferir, exigir o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Então você tem aqui o artigo 475 tratando dessa hipótese, e aí os efeitos do inadimplemento, e depois vale a pena consultar o artigo 497 a 500 do Código de Processo Civil, que também traz lá a tutela específica e inespecífica e a tutela reparatória. E ainda assim eu coloquei aqui uma observação dizendo que o credor prejudicado pelo inadimplemento poderá requerer a resolução do contrato acumulado com perdas e danos. Então, se não interessa mais aquele contrato, aquele negócio, é possível pedir a resolução do contrato e ainda assim a acumulação de perdas e danos em razão do inadimplemento. Mais uma vez, você vai ter que identificar, na verdade, presume-se que houve a culpa do devedor, já que há o inadimplemento, na verdade o devedor que vai ter que provar que ele estava diante de uma hipótese de caso fortuito ou força maior, para que ele não sofra os efeitos do inadimplemento. E aí vai alegar ali caso fortuito ou força maior, segundo a disposição do artigo 393 do Código Civil. Espécies de inadimplemento. Aqui eu não sei se eu cheguei a tocar nesse ponto com quem estava assistindo a aula aí na semana passada. Você tem a mora, é uma das espécies de inadimplemento
ou que vai configurar o cumprimento imperfeito da obrigação, seja em decorrência, em razão do lugar, seja em razão do tempo, ou seja em razão da forma. A Tatiane perguntou se eu já postei os slides no arquivo. Ainda não, Tatiane, dei uma ajustada hoje, eu fiquei aqui trabalhando em cima de um outro conteúdo, estou organizando aqui uma série de coisas para vocês, mas não adiantava eu mandar um material que está desatualizado, sempre pensando no melhor para vocês. Então, vou fazer os ajustes, tem alguns erros aqui ainda para verificar, mas depois eu vou... Ilan, pode ser que o que esteja lá no material da disciplina, você tem ainda um conteúdo desatualizado. Eu acabei acrescentando, a Gabriela e o Ilan falaram que está lá sim, Tatiane, mas eu provavelmente não acrescentei a segunda parte que eu queria incrementar, para vocês terem uma série de anotações que eu fiz hoje durante o dia nesse material para trazer mais coisas, trazer coisas novas. E aí depois eu vou disponibilizar, eu vou organizar esse PowerPoint em PDF e vou gerar o arquivo com as anotações, porque as anotações que eu coloquei embaixo desses slides são importantes. Inclusive eu venho trazendo ali alguns julgados do STJ, enunciado do CJF, para vocês acompanharem, que não basta saber aquilo que está posto no Código Civil, é importante que você tenha também a orientação dos tribunais e a orientação da doutrina, pelo menos a doutrina majoritária, para que você possa, de repente, aí, sustentar a sua tese, saber como que você vai conduzir o processo. Quem já estiver no núcleo de prática jurídica vai se deparar com situações de inadimplemento, discussão sobre cláusula contratual, então esse tema aí é extremamente relevante. Gabriela, ainda assim está faltando coisa. Eu te confesso que eu acrescentei uma série de anotações e vai aparecer aí para você. Mas aí depois eu disponibilizo esse material mais atualizado. Eu acabei antecipando porque eu fiquei empolgado aí com o conteúdo que eu tinha feito, mas está imperfeito. Como tudo na vida, é imperfeito, o ser humano é imperfeito, eu sou imperfeito, 50-50, né? 50-50, mas eu vou tentando melhorar na medida do possível. Então por isso que eu fiz aí algumas alterações para ver se o conteúdo fica melhor para vocês. Bom, vamos lá. Sim, exatamente, Gabriela. Depois, se eu compartilhar, o que eu compartilhar aqui já vai para o arquivo, já fica constando lá. Então, provavelmente esse que eu compartilhei com vocês já deve estar constando lá no arquivo, o PDF, o arquivo em PowerPoint, não o PDF. Mas aí tem coisas ainda que eu quero incluir referente à cláusula penal. Podem baixar esse arquivo aí se vocês quiserem. Você tem aí a mora, espécie de inadimplemento a mora, que seria um cumprimento imperfeito da obrigação em razão do lugar, do tempo ou da forma. E aqui só voltando a uma questão que eu tinha trabalhado com vocês na semana passada. Quando eu falo em mora, eu posso dizer que a mora é a demora? Sim, a mora é a demora, é o cumprimento fora do prazo, mas não só fora do prazo. Você tem que levar em consideração que o descumprimento no que se refere ao lugar, o tempo e a forma também podem configurar a mora. Se ficou definido que o cumprimento da obrigação seria cumprido, seria realizado em determinado lugar e o devedor ele aparece para cumprir a obrigação em outro lugar diferente daquele que estava pactuado, você tem o chamado foro de eleição, que é o foro, na verdade, estabelecido no contrato. Lugar do pagamento, lugar da obrigação pode sim ser definido no negócio jurídico, no próprio contrato. Então, se o cumprimento é para ser realizado no Rio de Janeiro e a pessoa quer cumprir a obrigação em Florianópolis, porque ela está com você numa festa em Jurerê Internacional, e aí lá a festa do mundo se acabando, é o melhor momento para cumprir a obrigação. Você, na condição de credor, pode se virar para a pessoa e falar: lamento, eu sei que a gente está no momento de festa, comemoração e alegria, mas negócio é negócio, amizade é amizade, negócio à parte. O negócio a gente resolve lá no Rio de Janeiro, aqui eu não quero. Não, se você não aceitar, você vai estar em mora como credor. Não, a mora é do devedor. O credor
ele pode exigir que o cumprimento se dê no local que foi convencionado, porque do contrário não está sendo cumprido aquilo como acertado, como convencionado inicialmente. Então, se inicialmente foi convencionado, foi acordado que a obrigação seria cumprida na cidade do Rio de Janeiro, se ele quer cumprir em Florianópolis, ele não está atendendo aquilo que foi convencionado. Logo, ele estaria em mora. Mas em mora, em razão da demora do pagamento, não. Ele está pagando na data, porém o local é diverso. Então, em razão disso, boa noite, Raquel. Em razão disso, você tem aí uma hipótese de inadimplemento em razão do lugar. E a forma, né, poderíamos dizer que a pessoa chega para cumprir a obrigação, ainda que seja no Rio de Janeiro, acabou a festa de Jurerê, vocês estão no Rio de Janeiro, a pessoa se apresenta para você, assumiu uma dívida em valor, em pecúnia, e resolve te pagar em cheque. Não, eu quero te pagar aqui, eu tenho um cheque. Não, mas o combinado não foi esse. O combinado foi que o pagamento seria realizado em pecúnia, em dinheiro. E se não for assim, você tem aqui uma hipótese também de mora. Mora em razão da forma do pagamento. Você poderia perguntar assim, Marcelo, mas se o credor aceitar? Bom, se o credor aceitar, é por conta dele. Ele tem o direito subjetivo de recusar o cumprimento da obrigação naquele modo, daquela forma, melhor dizendo, já que não foi assim pactuado. Consequentemente, quem vai estar em mora é o credor, que não aceita o pagamento na data do vencimento. Cuidado, porque quando você fala de mora do credor, a mora do credor, ela vai se dar quando o credor injustificadamente ele recusa o cumprimento da obrigação. Pessoal que está aí no Instagram, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Quem quiser acompanhar a aula de Direito Obrigacional, eu estou tratando aqui do inadimplemento. E você teria, ainda assim, o inadimplemento absoluto, onde não tem mais utilidade, né? Perdeu a utilidade daquela obrigação para o credor, não vai mais satisfazer ele se você cumprir, ou se a pessoa do devedor cumprir a obrigação em outro momento, ou de outra forma, porque ele só estaria satisfeito se o cumprimento se desse exatamente naqueles moldes que estava estabelecido. Citei aqui o exemplo do bolo da noiva, né, o bolo de aniversário, a roupa de casamento, que tinha uma data marcada para o evento acontecer. Eu, trabalhando como animador de festa, no final de semana você me convida para animar a festa do seu filho, do seu sobrinho, do seu afilhado, da sua sobrinha, e aí eu pactuo com você, assumo a obrigação, você me paga antecipadamente, eu assumo a obrigação de aparecer na festa vestido de palhaço, e não apareço, né? Eu vou frustrar a expectativa daquelas crianças que estavam lá esperando o palhaço, e o palhaço não apareceu. Então não vai adiantar o palhaço aparecer ou aparecer vestido de palhaço no domingo, se a festa é no sábado. Você tem aqui uma espécie de inadimplemento absoluto. E a outra hipótese, a outra espécie de inadimplemento das obrigações seria a violação positiva do contrato. A violação positiva do contrato tem relação com o princípio da boa-fé objetiva. Então, nós temos lá alguns deveres de cooperação, de informação, de colaboração, que se inserem no contexto e no conceito de deveres anexos da boa-fé objetiva. Boa noite, Janaína. Então, significa dizer que se a pessoa do devedor ele deixar de informar uma informação que é relevante, que é importante que você saiba, a maioria dos autores vão citar o exemplo da informação em relação à troca de óleo, né? De quanto em quanto tempo é necessário que seja trocado o óleo do veículo, a calibragem do pneu, uma série de outras informações que você precisa saber sobre aquele objeto da obrigação, muitas vezes, e que, caso isso não seja informado, você vai ter uma hipótese também de inadimplemento diante da violação positiva do contrato, que é chamada pela doutrina de adimplemento ruim. Então, o adimplemento ruim
é o não cumprimento dos deveres anexos ou laterais correspondentes ao princípio da boa-fé objetiva. Então, a informação, ela não é uma faculdade, a informação, ela é um dever. E se a pessoa não passa a informação devida, ela vai descumprir aquilo que ficou pactuado. Lá em Direito Civil 1, vocês estudaram o dolo acidental e o dolo essencial. O dolo acidental, ele não enseja, ele não vai dar ensejo à anulação do negócio jurídico, mas ele pode dar ensejo a perdas e danos. Então, é possível que você queira adquirir um veículo, que você queira adquirir um imóvel, mas se eu não informar que naquele local você pode ter ali uma infiltração no seu banheiro em razão das chuvas torrenciais, ou há um vazamento no sistema hidráulico do prédio e que isso não foi informado, ou que o carro já sofreu, já se envolveu num acidente, e aí você teria ali que ter um cuidado sobre uma parte do veículo, trocar as pastilhas do freio em determinada quilometragem. Então, todas essas informações, quando elas não são passadas, por mais que você... Ah, não, Marcelo, mas eu teria que informar. Sim, você teria que informar. Esse é um dever anexo. Na verdade, você tem um desdobramento do princípio da boa-fé objetiva, que são as chamadas parcelares da boa-fé objetiva. Então, o dever de informar, de cooperar, são deveres que estão inseridos, ainda que não expressamente, ainda que você tenha ali uma percepção interna, ou diríamos implícita, de um dever, de uma obrigação, ela se complementa com esse dever de informar, de cooperar, de contribuir, e aí estariam dentro do contexto de dever de lealdade, de probidade, que se insere no conceito de boa-fé objetiva. Tudo isso como desdobramento do princípio da eticidade. Eu já falei várias vezes em aula que os princípios que fundam, que sustentam o Código Civil Brasileiro de 2002 é o princípio da eticidade, da operabilidade ou concretude e o princípio da socialidade. Não adianta somente o interesse das partes inseridas no negócio jurídico, porque você tem que levar em consideração também o interesse da sociedade. A função social do contrato também está presente aí, mais especificamente o princípio da boa-fé objetiva, que vai exigir uma conduta proba, ética, de ambas as partes do negócio jurídico. Então, se você deixa de revelar uma informação, você pode estar incidindo em violação ao princípio da boa-fé objetiva, que no artigo 187 configura ato ilícito. E, portanto, vai dizer a doutrina que seria um adimplemento ruim. Ou seja, o adimplemento ruim seria uma espécie de inadimplemento, porque houve violação ao princípio da boa-fé objetiva. Assim, e é importante registrar aqui que a obrigação de não fazer, ela não tem como suportar a mora, porque a partir do momento que a pessoa faz aquilo que ela não deveria fazer, a partir do momento que ela revela um segredo que ela não deveria revelar, já era, né? O que foi revelado não volta atrás, a informação sigilosa que é conhecida por alguém, ela deixa de ser sigilosa, então não tem como você pensar em mora, aqui você vai ter um inadimplemento absoluto em razão da violação ao dever de abstenção. Espécies de mora, você tem a mora solvente, que é a mora do devedor, e aí você vai encontrar os requisitos cumulativos, a culpa como requisito subjetivo, e aí culpa que envolve não só a culpa quando a pessoa deixa de observar o dever de cuidado, mas também o dolo, quando a pessoa tem intenção ou ela age com negligência sobre o cumprimento da obrigação. Então, a omissão culposa em relação ao tempo, lugar ou a forma. Eu esqueci de pagar, todas as minhas contas estavam com vencimento para o dia 10. Só que eu tinha tanta coisa para fazer no dia 10, e eu falei assim, bom, vou deixar para pagar no dia 11, que é feriado, que é um dia que eu vou conseguir me organizar melhor. Essa semana, né, o dia 11 aí, feriado. Acabou que eu não paguei no dia 10, não paguei no dia 11 e não paguei no dia 12. Eu fui pagar as contas hoje. Já era, eu estava em mora.
Ah, Marcelo, você tinha intenção ou não tinha intenção? Não, não tinha intenção de estar em mora. Eu tinha o dinheiro para pagar, eu queria fazer o pagamento, só que eu deixei o tempo passar. Então, quem vacilou, quem cochilou, foi eu. Quem vai suportar os efeitos do meu cochilo, da minha inércia, sou eu, na condição de devedor. Não posso dizer, ah, não, credor, você me desculpa, foi mal aí, não quero, a intenção não era essa, eu quero pagar o valor que era o valor correspondente. Tem uma conta minha que incidiu os juros de mora mais ou menos de R$8, e aí isso pode variar de acordo com o valor, mas eu paguei R$8 a mais do que eu pagaria no dia do vencimento. E por quê? Porque eu suportei os efeitos da mora. Querendo ou não, lamento, né? Eu vou ter que investir, e eu tive que investir esse dinheiro, esses R$8, no pagamento da mora, e poderia ter investido em outra coisa, poderia ter guardado para o próximo mês. Se eu tivesse mais R$8, seria 16, e aí de 8 em 8 reais eu poderia chegar aí no final do ano com um valor razoável, talvez até para jantar num lugar diferente, almoçar num lugar diferente, já daria para pagar um almoço ou pagar o jantar. Ou até mesmo uma garrafa de vinho, de Dom Perignon, para dar uma diferenciada, né? Mas eu tive que suportar os efeitos da mora. Você tem um cumprimento imperfeito, e aí o requisito objetivo, que se refere ao tempo, lugar e à forma. Então, o requisito subjetivo está relacionado à omissão culposa e dolosa, e o requisito objetivo está relacionado ao cumprimento imperfeito correspondente ao tempo, lugar e forma. Efeitos da mora. Aqui os efeitos da mora, de certa forma, acabei falando com vocês anteriormente, que vai ensejar responsabilidade patrimonial. Segundo o artigo 395 lá do Código Civil, você tem perdas e danos, juros moratórios, correção monetária e honorários advocatícios. E aquela ressalva quanto aos honorários advocatícios. A aplicação da responsabilidade do devedor, no artigo 399, perda do objeto durante a mora, ainda que a perda seja sem culpa. Então, qual é o cuidado que você deve ter quando você analisa os efeitos da mora? Em regra, eu vou dizer que, diante do inadimplemento, ficando demonstrado que o devedor ele ficou inviabilizado de dar conta daquela obrigação por razões de um evento da natureza ou um fortuito, algo que estava além das suas possibilidades, além da sua previsibilidade, além da sua suportabilidade, e aí não é possível cumprir a obrigação, uma vez sendo provado isso pelo devedor, ele vai ficar isento da responsabilidade em torno dos efeitos do inadimplemento. Por outro lado, se ele estiver em mora, atenção, você vai trabalhar com a regra do artigo 399 do Código Civil, que seria uma extensão da responsabilidade. E aí você tem o 399 que vai dizer o seguinte: o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora a impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior. Então, embora resulte de caso fortuito ou força maior, mesmo sendo isso o que causou a impossibilidade do cumprimento da obrigação, ele será responsabilizado caso ele esteja em mora. Não cumpriu dentro do prazo, não cumpriu na forma estabelecida, não cumpriu a obrigação no lugar convencionado. Ele está em mora. Se eventualmente ocorrer a perda do objeto, se você tiver ali a inviabilidade do cumprimento da obrigação, ele será responsabilizado mesmo havendo o caso fortuito ou a força maior. Poderíamos imaginar a entrega do carro. Tem a história lá do Godofredo, que começou a namorar a Teodora. Durante 6 meses de namoro, ele demonstrou ali a sua paixão, o seu amor por ela. E no dia dos namorados, na verdade, antes do dia dos namorados, logo no início do mês de junho, ele comprou um carro para dar de presente para ela. Comprou um Corcel.
e aí tinha um adesivo atrás que dizia Deus no céu e nós no corcel. Ele ia dar um corcel para ela de presente. E de fato, isso ia acontecer quando o Ben-Hur, que era quem vendia o carro para o Godofredo, ele disse o seguinte: olha só, Godofredo, não tem como te entregar o carro hoje, né? Eu vou te entregar o carro na sexta-feira e depois você justifica lá para sua namorada que vai atrasar um pouquinho, mas eu vou te entregar o carro na sexta-feira. E chega sexta-feira e o Ben-Hur não entrega o carro ao Godofredo, alegando que ele precisou viajar com o carro no feriado. E na viagem, ele tinha ido para Búzios, para a praia de Jeribá, ainda que no período de quarentena, ele furou a quarentena e se envolveu num acidente. Ele estava embriagado, capotou com o carro, ou seja, o carro deu PT, perda total. Aqui você vai identificar uma hipótese de culpa. Então, portanto, há que se falar em perdas e danos, porque o devedor ele não cumpriu a obrigação, ele estava em mora e ele agiu com culpa. Mas vamos imaginar que, nesse caso, em vez de você ter uma hipótese de capotamento, de embriaguez, na verdade, o que aconteceu o carro foi subtraído, o carro foi roubado, com emprego de violência e grave ameaça. Então você tem crime de roubo. Ele poderia chegar para o Godofredo e dizer o seguinte: o objeto da obrigação se perdeu, mas eu não tenho responsabilidade porque é um caso de força maior ou um caso fortuito. Há a distinção na doutrina onde a força maior seria a força de Deus, onde eu tenho um poder divino que é superior ao homem, portanto é um poder da natureza, e o fortuito que seria decorrente da ação humana. Então vamos imaginar que fosse lá a perda do veículo em razão do fortuito por conta do roubo. Ainda que houvesse o roubo, o carro se perdesse, ele teria que reparar todo o prejuízo causado ao Godofredo, porque ele estava em mora. Então o fato de ter havido fortuito e ele estar em mora faz com que ele seja responsabilizado mesmo na hipótese de um fortuito. É isso que diz o artigo 399, dizendo que o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior. Ele estava, aí a pergunta, claro, que você vai ter que fazer no caso concreto é se ele estava em mora. Ele estava em mora? Sim, porque ele tinha combinado de fazer a entrega do carro na sexta-feira, quando na verdade ele não entregou o carro na sexta-feira, ele viajou com o carro sem que houvesse ali o consentimento do Godofredo. Então o acordo era para ser cumprido na sexta-feira. Você tem uma hipótese aí de inadimplemento, e aí em razão da mora que inviabilizou o cumprimento da obrigação em decorrência de um fortuito. E você ainda dá continuidade ao artigo 399, você vai ver que se este ocorrerem durante atraso, salvo se provar a isenção da culpa ou que o dano sofreria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Na verdade, aqui você vai ter uma situação em que fica demonstrado pelo devedor que mesmo se ele tivesse cumprindo a obrigação dentro do prazo, a coisa teria se perdido. Vamos imaginar que a entrega do carro fosse realizada em Brumadinho, justamente na semana que ocorreu lá o rompimento da barragem, e a pessoa morava na região que foi tomada pela lama. A casa ficou completamente encoberta, né, e não tinha, o carro ficaria na garagem, uma vez demonstrado que eventualmente o carro estaria ali na garagem, o carro ia se perder de qualquer maneira. Então, portanto, nesse caso aqui, você teria a segunda parte do artigo 399, que vai dizer que, salvo se provar a isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Então, essa é uma questão que você só pode apurar no caso concreto. Você tem a previsão da lei, mas somente no caso concreto será possível
você apurar. E aí, por isso que eu coloquei essa ressalva aí na parte de baixo, quando a obrigação fosse oportunamente, ainda que quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Coloquei uma seta do 399, então aí embaixo tem o registro, o apontamento da parte final do artigo, para vocês levarem em consideração a situação concreta. Ah, Marcelo, como que isso poderia aparecer? Poderia aparecer num caso concreto, onde você tem a história que é contada, que o devedor não cumpriu a sua obrigação no prazo estabelecido, ou na forma estabelecida, ou no lugar estabelecido, a coisa, o objeto da obrigação se perdeu, se tornou inviável, impossibilitado de ser cumprido, em razão de um caso fortuito ou de força maior. A responsabilidade vai persistir ainda para o devedor, ele alegando que o fato dele não cumprir a obrigação se deu em razão de um caso fortuito ou força maior, havendo a mora, ele será responsabilidade, exceto se ele demonstrar que, havendo cumprimento, se o cumprimento se desse dentro do prazo estabelecido, da forma que tinha sido pactuada, mesmo assim não seria o objeto da obrigação, ele se perderia. Então seria essa questão que envolve o artigo 399 do Código Civil. A gente agora começa a falar da purga da mora. Eu creio que esse ponto aí eu não tenha iniciado na semana passada com quem estava acompanhando a aula pelo Microsoft Teams. A purga da mora, ela refere-se à possibilidade, e seria o direito subjetivo do devedor, reduzir as consequências daqueles efeitos deletérios. Então você tem purga-se a mora por parte do devedor, oferecendo este a prestação, mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. E por parte do credor, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data. Então você evita que esses efeitos deletérios eles continuem produzindo ali algum impacto financeiro ou econômico sobre o devedor, que não cumpriu o pagamento dentro do prazo. Então eu vou pagar não só o valor correspondente, eu vou cumprir a obrigação da forma que tinha sido pactuada em outro momento, ou dentro daquilo que ficou estabelecido, só que eu vou suportar, de certa forma, aqueles efeitos deletérios em parte. Né? Eu vou eu quero interromper que esses efeitos deletérios continuem sendo produzidos. Então você tem a chamada purga da mora ou emenda da mora do devedor. Então a purgação da mora ou a emenda da mora consiste na cessação dos efeitos da mora, a limpeza dos efeitos deletérios. Então isso estaria inserido aí dentro do contexto da definição de purga da mora. Não é pulga da mora, não, é purga da mora. Purga-se a mora. Às vezes você está aí em casa com o seu cachorro, você pensa que eu falei pulga da mora, não, é purga da mora. Uma vez um aluno perguntou, professor, fala aí sobre a pulga da mora, né? A pulga da mora. Pode até parecer, né, algo que está preso à mora, que é efeito deletério, mas é purga da mora. Você tem, por outro lado, a mora do credor. Você tem a mora do devedor e a mora do credor. A mora do credor, diferentemente do devedor, é quando ele se recusa a receber ou atender ali o devedor, quando o devedor vai cumprir a sua obrigação. Então você tem a figura do credor e a figura do devedor. O devedor é aquele que tem obrigação a cumprir em determinado momento, de uma forma específica, no lugar também pré-definido. Ele chega para cumprir a sua obrigação no local pré-definido, na data pré-definida, na forma estabelecida, e o credor se recusa a receber. A recusa do credor, ela pode ser justificada ou ela pode ser injustificada. O exemplo que eu citei aqui, alguém tem uma dívida comigo, e aí tem que me pagar essa dívida no Rio de Janeiro, numa data pré-fixada. Essa pessoa vai para uma festa, e aí eu estou numa festa rave lá em Jurerê Internacional, festa do mundo se acabando, essa pessoa encontra comigo lá no dia do pagamento e fala, Marcelo, eu vou aproveitar que eu te encontrei aqui, eu quero te pagar. Eu falei, não, o combinado não é você me pagar aqui, o combinado é você me pagar
no Rio de Janeiro. Eu posso recusar o pagamento? Se eu recusar o pagamento na condição de credor, eu vou estar em mora? Não, porque o pagamento, o que estava pactuado, o que tinha sido acertado era que o pagamento seria realizado no Rio de Janeiro. Agora, por outro lado, se eu chego à cidade do Rio de Janeiro, no dia que foi convencionado, e eu viro para a pessoa do devedor e digo que eu não vou aceitar, porque eu não estou afim, porque aquele não é um bom dia para mim, e porque eu não quero, né? Eu não vou aceitar, porque eu não acho que a pessoa está mal arrumada naquele dia, tem que botar o terno, tem que botar a gravata para eu atender essa pessoa, né? Tem juiz que vai atender o advogado só se ele tiver de gravata, não sei. No outro dia eu estava me perguntando qual é o efeito da gravata, né? Qual é a finalidade. Eu não sei se vai fazer diferença na figura da pessoa que está se apresentando ali diante do juiz. Ele está de gravata ou ele está sem gravata. Eu voto por não usar gravata. A não ser que você tenha um bom motivo, uma justificativa para isso. Então eu digo que a pessoa não vou receber a pessoa porque ela não está de gravata. Eu só vou receber a pessoa no meu escritório se ela estiver de gravata. Essa é uma recusa justificada? Pois é, Ana Carolina, exatamente isso. Eu posso justificar a minha recusa porque a pessoa não está de gravata? Não, isso é uma recusa injustificada. Então, portanto, essa recusa injustificada, ela vai ensejar a mora do credor. E aí nasce, claro, você tem a hipótese do devedor, se ele não quiser, tiver com receio de sofrer alguma consequência de não ter feito pagamento no dia, no horário, na hora, no local, na forma que tinha sido convencionada por recusa do credor ou do acipiens, aquele que representa o credor, que a mora do credor é a mora acipiens, enquanto a mora do devedor é a mora solvens. Eu falei que o devedor ele pode ser tanto o próprio devedor, que assume a obrigação, como você pode separar com um terceiro interessado ou até mesmo um representante daquela pessoa do devedor. E por outro lado também você vai ter a possibilidade de ter um representante do credor que vai recusar o cumprimento da obrigação. Então você tem aí efeitos da mora, assim, requisitos para você identificar a mora do credor. A recusa injusta em receber ou dar a quitação, um requisito objetivo, conforme disposição lá do artigo 400. Então vale a pena depois dar uma lida lá no artigo 400, que diz que a mora do credor subtrai o devedor isento de dolo a responsabilidade pela conservação da coisa. Esses são os efeitos que são produzidos em razão da mora do credor. O credor a assistir às despesas empregadas em conservá-la e sujeitá-lo a recebê-la pela estipulação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia do estabelecido para o pagamento e o dia da sua efetivação. Então, se houver uma variação de valores, vai prevalecer o valor menor, aquele valor que estava definido no dia, que seria a data prefixada para o cumprimento da obrigação. Então, recusa injusta em receber ou dar quitação é um requisito que você vai identificar de forma objetiva no caso concreto, se houver a mora do credor. Então, efeitos: a subtração do dever de guarda e conservação. Então, essa não passa a ser uma obrigação do devedor. Claro que se ele assumir essa responsabilidade, ele vai ter que cuidar da coisa e depois exigir o pagamento do investimento que ele utilizou, que ele se valeu, que ele teve que desembolsar para guardar a coisa ou para conservar a coisa pertencente ao credor, que era objeto da obrigação. Por exemplo, a entrega de um carro. Alguém tinha falado que trabalhava numa concessionária, tinha um prazo previsto para a entrega do veículo, a pessoa não apareceu para receber o veículo da forma pactuada, parece que enviou telegrama, ligou para a pessoa e mesmo assim a pessoa não apareceu. Então, nesse caso aí, ela pode suportar os custos, né, da conservação do veículo dentro da concessionária, se tiver algum custo lá
pelo estacionamento do veículo, ele teve de colocar em algum depósito, alguma coisa, de fazer a manutenção em determinado período, esses custos serão transferidos ao credor. Peraí, deixa eu só voltar aqui. E ainda assim o valor mais favorável ao devedor. Esse é um outro efeito que vai decorrer da mora do credor. E aí resta para o devedor, como eu tinha dito antes, também a gente tinha falado com vocês sobre isso, a possibilidade de se valer da ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento é um instrumento aí utilizado para o devedor ele não suportar, na dúvida, os efeitos da mora e também fazer com que ele tenha o direito de receber a sua quitação. A quitação é a prova do pagamento. Então, se ele não quiser se sujeitar aí a não receber a quitação, ele quer receber a quitação, inclusive para provar que o pagamento foi realizado, ele pode ingressar com a ação de consignação em pagamento. Peraí, deixa eu avançar aqui. Bom, a purga da mora do credor, ele vai se oferecer para receber o pagamento. Creio que para quem está me acompanhando aí no Instagram, já deve estar no tempo de encerrar. Eu não sei se ainda não apareceu um reloginho ali para mim, mas eu creio que já esteja aí passando de 1 hora ou se aproximando de 1 hora. O problema é que se passar de 1 hora o Instagram vai me derrubar, eu não consigo gravar, deixar registrado para vocês, eu vou tentar colocar no canal. Ilan, agora eu tenho que ver aqui porque de cabeça eu não sei qual o nome, a minha conta, mas acho que é Marcelo _P. Santos, eu acho que é isso. Eu vou colocar aí, depois verifica se é isso, não tenho certeza não. Eu acho que é isso. Porque eu guardo algumas coisas e acabo esquecendo outras. Bom, em relação à purga da mora do credor, você tem lá, oferecendo-se para o pagamento, sujeita-se aos efeitos e sujeitando-se aos efeitos da mora. A regra do artigo 401, inciso 2, traz aí qual é a consequência, como que vai se dar a purga da mora do credor. Depois só tem que conferir se é isso mesmo, eu estou na dúvida agora. Você tem a cessação da mora do credor e a remissão dos efeitos da mora. Então, a cessação da mora do credor, ele, no caso, vai se apresentar para pagamento e aí deixar de suportar tudo aquilo que eu já tinha falado e tinha trazido aqui no slide anterior, a subtração é o que geraria para o devedor, que seria a subtração dos deveres de guarda e conservação, indenização de eventuais perdas e danos, ou despesas, melhor dizendo, e valores, e receber o valor mais favorável ao devedor. Então, nesse caso, a partir do momento que ele se apresenta, bom, agora quem está no Instagram realmente apareceu o cronômetro aqui, eu tenho mais 2 minutos para finalizar. A Raquel colocou aí para vocês o link para acessar direto. É possível que haja remissão dos efeitos da mora. A remissão é o perdão. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu seja o devedor, você é o credor, não se apresentou para receber o pagamento no dia convencionado, na data convencionada. Vamos imaginar que eu tenho que te entregar o carro, suportei os efeitos de ter que guardar esse carro, tive que pagar um estacionamento particular durante 1 semana, porque você não tinha uma justificativa para me dizer por que não apareceu, porque você não recebeu na data, no dia, no horário, no local convencionado, mas eu falo, olha só, vamos deixar para lá, por minha conta, eu vou suportar esses efeitos, ou seja, eu estou aqui perdoando aquilo que o credor teria que pagar. Então você tem aqui uma espécie de remissão. Então, a remissão seria o perdão desses efeitos decorrentes da mora. Isso pode acontecer para o devedor também? Também. Se você tiver uma dívida que tenha que ser paga de uma maneira, de uma forma específica, num local específico e numa data específica, você vai conversar com o credor e se você conseguir convencê-lo na sua história triste, ele pode
perdoar aí esses efeitos deletérios da mora, né, como eu vinha falando aí em razão do inadimplemento. Bom, pessoal, para quem está no Instagram, eu estou indo, vou continuar aqui no Microsoft Teams por conta do nosso tempo. Até na próxima eu vou tentar marcar com antecedência e divulgar a atividade. Grande abraço a todos, muito obrigado.